nós possamos estar disponíveis na Tua presença, na Tua voz, Senhor, que a Sua voz possa entrar nos nossos ouvidos de forma audível, que nós possamos permitir que o Teu Espírito fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Conseguiu, Júnior? Amém, queridos? É muito bom a gente poder compartilhar, e eu quero compartilhar com você essa carta de Paulo aos Colossenses, que é uma carta que tem me abençoado demais. Eu tenho mergulhado nela e percebido o quanto que Deus pode fazer, o quanto que Deus tem feito na nossa vida a partir das Escrituras Sagradas. E eu quero compartilhar algo para você antes da gente entrar na exposição dessa carta. Eu quero trazer para você o contexto histórico, o que está acontecendo, porque às vezes nós temos a tendência de olhar o texto, olhar a carta e não perceber que a carta está resolvendo um problema, amém? Você entende isso? Quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, ele está escrevendo a carta porque ele está resolvendo um problema. Antigamente, nós não vivemos num tempo como hoje. Então, antigamente, o apóstolo Paulo tinha problema na igreja, tinha problemas nas suas igrejas, nas igrejas plantadas por ele ou por discípulos dele, e ele não tinha o WhatsApp para ligar para a pessoa e falar assim, você faz isso, isso e aquilo. Não, como que era a forma que o apóstolo Paulo orientava essa igreja? Através de cartas, através de epístolas. Paulo escrevia essa carta e mandava para que essa carta fosse lida para a igreja. E a carta de Paulo aos Colossenses está trabalhando num problema. Sabe quando você está no trabalho e sua mulher manda uma mensagem para você? Está acontecendo um problema aqui. Precisamos resolver. Ou o filho que desobedeceu, ou alguma coisa que deu errado, uma conta que chegou inesperada. É isso que está acontecendo. Só que o apóstolo Paulo está trabalhando um problema específico que está acontecendo naquela igreja. E eu quero dar para você um pouquinho do fundo histórico. Então olha ali aquele slide. Então o autor da carta de Paulo aos Colossenses o autor da carta é Paulo, né? Ele está na prisão, está preso em Roma. A carta foi escrita pelo apóstolo Paulo na primeira prisão em Roma, uma prisão que era domiciliar, era a tornozeleira eletrônica da época, que tornava a visita acessível aos amigos. A data aproximada é 61 depois de Cristo. Pode passar, Júnior. A cidade de Colosso. O que era a cidade de Colosso? A cidade ficava no Vale do Rio Lico, região da antiga Frígia, hoje faz parte da Turquia. Era localizado numa rota comercial de Éfeso ao Oriente. E ela partilhava com seus vizinhos uma indústria têxtil muito bem conhecida. Colosso viveu dias de grandeza e prosperidade. Essa era a cidade onde estava fundada a igreja, onde estava estabelecida essa igreja. Porém, teve uma mudança na rota comercial, como hoje nós vemos isso acontecer, e Colosso passou a ficar de fora da prosperidade romana e começou a viver dias difíceis, declinando a sua prosperidade. Então Colosso passou a ter muita dificuldade econômica, diferente das cidades vizinhas, que também estão lá nas escrituras, Hierápolis e Laodiceia, que cresciam em importância e fama. A geologia da região também complicava a situação, porque era um lugar onde acontecia muito terremoto. Você acha que você está na terra do terremoto? A cidade de Colosso foi uma cidade que foi completamente destruída por terremotos. E a cidade tinha uma população mista. O que significava? Com um grande número de pessoas, tinha muita mistura de cultura ali. Então nós tínhamos ali judeus, que eram aqueles que estavam... A sua fé era baseada na observância da lei mosaica. Nós tínhamos lá frígios, que era um povo altamente supersticioso, e nós tínhamos os colonos gregos, que era conhecido pela sua filosofia, pelo seu alto intelecto. O fundador da igreja de Colosso não é Paulo, né? A igreja foi fundada por Epáfras, discípulo de Paulo e pastor daquela igreja, mas apesar de não ser uma igreja que foi diretamente fundada por Paulo, ele tem participação indireta do apóstolo Paulo, já que ela nasce do seu esforço missionário, do seu discipulado com Epáfras. Então o motivo da carta, o que está acontecendo, pastor, para ele escrever essa carta? Então o motivo da carta, sem dúvida, era uma série de ameaças à unidade ou sobrevivência da igreja, né? Por isso Epáfras viaja até Roma, onde Paulo está preso lá na prisão domiciliar, e consulta Paulo sobre algumas coisas, algumas heresias que têm crescido no meio da igreja. E dentro dessas heresias tinha lá sincretismo religioso, uma mistura
de religião. Então pensa lá, nós estamos recebendo, a igreja de Colossos está recebendo várias pessoas de várias religiões distintas. E nesse ajuntamento religioso eles começam a ter problemas, porque as pessoas começam a trazer as suas práticas religiosas para dentro da igreja. O problema que a igreja de Colossos enfrentava era resultado de um sincretismo religioso, ou seja, esse monte de mistura religiosa dentro daquela comunidade. Então tínhamos lá judaísmo, nós tínhamos lá filosofismo, nós tínhamos lá o misticismo, nós tínhamos lá o gnosticismo, que nasce a partir desse tempo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo existe até hoje e ele é uma das principais ideias que o gnosticismo traz, é essa ideia, esse dualismo entre a matéria e o espírito. Ou seja, eles propagavam a ideia de que tudo que era matéria era essencialmente ruim. Então tudo que nascia em matéria era essencialmente ruim, tudo que nascia do espírito era essencialmente bom. E essa era uma visão que crescia dentro da igreja. Isso colocava em xeque o quê? O chamado de Jesus Cristo como Deus encarnado em homem. Porque se essa ideia religiosa, se essa maneira de pensar a fé se propagasse no meio da igreja, logo eles teriam que negar que Jesus Cristo era um Deus encarnado. Então isso está acontecendo naquela igreja. Então essa ideia se opunha frontalmente à mensagem do apóstolo Paulo, pois ele acreditava que colocaria em xeque o Deus encarnado, o Deus Espírito, né? Ao encarnar ele se tornaria imperfeito ou deixaria de ser Deus. Jesus então não poderia ser um Deus encarnado. Outro problema dessa corrente religiosa era o misticismo. Eles acreditavam que existiam espíritos que ficavam entre Deus e os homens, e esses espíritos precisavam ser pacificados, e alguns deles diziam que tinham a gnose, o conhecimento específico para vencer e para pacificar esses espíritos. Passa mais uma. Então qual que é os elementos principais dessa heresia? Então o primeiro componente era o filosofismo. Paulo se opôs intensamente a esse primeiro elemento usando a palavra paralogizomai, que significava enganar, iludir, persuadir. Então era uma conversa persuasiva que acontecia a partir da filosofia, tentando distorcer a mensagem do evangelho. O segundo era o legalismo judaico. O Jonathan pregou, ensinou, falou bastante para a gente sobre isso lá em Gálatas, que eram os religiosos que estavam lá e eles colocavam sobre as pessoas, sobre a igreja, sobre a comunidade, o peso de ter que viver segundo a lei de Moisés. E eles tinham que ir lá guardar o sábado, tinham que ser circuncidados. Ou seja, essa ideia trazia que Jesus não era suficiente, que você precisava de Jesus e mais alguma coisa. O terceiro era o misticismo. Isso, qualquer semelhança é só coincidência, tá, gente? A gente está vivendo um tempo em que nós percebemos, até mesmo dentro da igreja, muito misticismo, culto a anjos. Alguns falsos mestres começaram a dar lugar indevido a esses seres espirituais no culto e em sua devoção religiosa. Então, e o quarto elemento era o ascetismo, ou seja, a ideia de que alguns dentre a comunidade tinham uma capacidade ou uma santidade especial, e isso colocava eles em um lugar de posição diferente espiritualmente falando. Ou seja, eles alimentavam, nutriam a ideia que dentre o povo de Deus existia alguns que eram especiais, ou que tinham uma capacidade especial de fazer coisas que outros não tinham. Então essa heresia crescia no meio daquela igreja, a ponto de Epáfras sentir a necessidade de viajar até Roma para buscar essa orientação de Paulo. A carta de Paulo é a resposta, a orientação de Paulo para esses problemas que estão acontecendo dentro da igreja. Amém? E agora que você está situado nisso, eu quero começar nesses dois versículos que para mim é fundamental para a gente entender um pouquinho sobre o propósito de Jesus, a obra de Jesus na cruz. A carta de Paulo aos Colossenses vai falar sobre a supremacia, sobre a capacidade de Jesus de ser o centro, o fundamento da fé cristã. E eu quero começar hoje trabalhando um pouquinho, quero falar um pouquinho sobre identidade. Porque o que fica claro na vida do apóstolo Paulo é essa sua identidade recebida a partir de um encontro com Deus.
Quando nós olhamos as cartas que o apóstolo Paulo escreveu, todas elas, a maioria, eu fui checar, a maioria das cartas ele começa da mesma forma. Ele começa exatamente do jeito que ele começou aqui. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então ele já começa dando à igreja a sua identidade. E a sua identidade comunica a sua vocação, comunica o propósito de Deus para com a sua vida. Então a identidade, eu creio que é algo que tem nos faltado nos dias de hoje. Muitas das vezes nós estamos aqui e não sabemos ao certo por que estamos aqui, o que estamos fazendo aqui. Alguns talvez estão aqui porque foram trazidos pelo pai e pela mãe. Outros estão aqui porque têm medo de Jesus ou se você não vir no culto. Eu era assim quando era mulher. Quando eu não vinha no culto eu ficava com medo de Deus me castigar. E vocês riem, mas é sério. Eu faltava da igreja, parecia que eu ficava em casa escondido, preocupado se ia acontecer alguma coisa comigo. Então, queridos, a minha identidade na vida cristã não estava muito bem estabelecida. E talvez você está aqui nessa manhã e você está vivendo uma vida assim, uma vida de causa e efeito. Você acha que a sua identidade, a sua vida... eu quero perguntar assim, por que você acha que você faz o que você faz e que você vive como você vive? Porque você tem uma identidade. Amém? Essa identidade talvez foi forjada pelo teu pai, pela sociedade, mas você está fazendo e você ama o que você quer, o que você deseja, os seus sonhos, aquilo que está diante dos seus olhos, normalmente está conectado à sua identidade. Mas a grande verdade é que quando nós olhamos a palavra de Deus, nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina a partir do Evangelho que a nossa identidade agora em Cristo é uma identidade diferente da nossa identidade carnal. Você entende isso? Deus não te chamou para melhorar quem você é. Deus te chamou para matar quem você é e fazer uma pessoa nova. Em Cristo Jesus são feitas novas todas as coisas. Deus não vai melhorar a pessoa ruim que você é. Deus vai matar essa pessoa ruim e fazer nascer uma pessoa nova. Amém? E quando nós olhamos isso para a vida de Paulo, nós vemos isso de uma forma muito clara. Paulo compreendia quem havia comissionado ele para a missão e que ele trabalhava arduamente pelo poder do próprio Cristo Jesus. Essa é uma lição importante e necessária nos dias que vivemos. Mais importante que a posição que você ocupa no exercício do seu chamado é a consciência de quem te comissionou para você fazer. Às vezes nós estamos aqui, a gente vive no piloto automático, a gente começa a fazer, a gente toca, a gente faz parte do Ministério do Louvor, você faz parte de algum ministério, você está pastoreando, você está cuidando de célula, e você faz isso tão no piloto automático que você não para pensar que talvez aquilo é a realidade de que Deus te chamou para fazer. E você faz isso sem nenhuma convicção de que realmente é o propósito de Deus para a sua vida. Paulo não diz para a igreja, olha, eu sou o Paulo capacitado para estar falando com vocês. Eu sou o Paulo que tem um MBA, eu sou o Paulo que tem uma faculdade, uma universidade, estou falando com você. A autoridade, Paulo deixa clara que vem da sua identidade, do chamado que ele tem em Cristo Jesus. Então a primeira lição que nós tiramos aqui desse texto é que mais importante do que você está fazendo aqui dentro da igreja, mais importante do que você está fazendo para Deus, é quem você tem se tornado em Deus. Mais importante do que aquilo que a sua mão pode produzir, é aquilo que o teu joelho pode produzir em oração. Mais importante do que o seu serviço, é o seu amor para com Deus. E nós vemos isso, o Espírito Santo sussurrar isso nos nossos ouvidos desde o início desse culto. No momento de adoração é isso que nós cantamos, é isso que a Débora ministrou para o nosso coração, que nós precisamos voltar a queimar o nosso coração de paixão por Deus. Porque somente a partir disso nós vamos viver realmente uma vida que o nosso coração está queimando e tudo que nós fizemos vai prosperar, porque nós temos uma nova identidade em Cristo Jesus. Quem é a pessoa que tem se revelado na sua casa? Quem é a pessoa que tem se revelado no seu trabalho? Quem é a pessoa que tem se revelado nos seus relacionamentos dentro da comunidade? É alguém que, como o apóstolo Paulo diz, chamado por Cristo. É alguém que foi colocado nessa vida por Cristo, que está aqui para viver essa vontade de Deus.
Ou é alguém que tem exalado a sua própria vontade, seus próprios medos, as suas próprias carências, as suas próprias injustiças? Então Paulo nos ensina que a consciência cristã importa. Que Deus não te chamou para você ter uma carteirinha da igreja e você sair por aí falando, eu sou membro da Home. Que Deus não te chamou para você vestir a camisa de uma denominação, mas que Deus te chamou para que você tenha uma identidade em Cristo Jesus, e essa identidade produza em você um trabalho, um serviço para Deus, mas um serviço que está conectado à sua identidade. Ontem nós estávamos fazendo o Next Steps com uma família lá de Okazaki, e é curioso como as pessoas chegam para Jesus, e elas chegam para Jesus ansiosas para fazer alguma coisa, como se o que a gente faz revela quem a gente é, como se a gente fosse aquilo que a gente está produzindo com o nosso trabalho. E a pergunta que eu tenho feito assim insistentemente para as pessoas que a gente tem conversado é: o que Deus tem gerado no teu coração? Porque baseado na sua identidade em Deus e no seu relacionamento com Deus, é que eu creio que vai nascer um desejo de Deus no teu coração para você fazer o que você faz. Então cantar, queridos, aqui no Ministério do Louvor, pode ser algo aparentemente bonito, interessante para as pessoas ao olhar humano, mas a pergunta que nós precisamos fazer é assim: estamos aqui porque Deus nos comissionou a fazer? Estamos aqui no cumprimento da revelação da nossa identidade em Cristo Jesus? Estamos na igreja no cumprimento da nossa revelação, da nossa identidade em Cristo Jesus? Porque é para isso que Jesus nos chamou. Então, diga para a pessoa que está do teu lado: a consciência importa muito. Amém? Então, para de fazer as coisas no piloto automático e comece a lembrar que você tem uma identidade a revelar. Paulo sofria perseguição de pessoas que, infiltradas naquela igreja, perseguiam e se levantavam contra o ministério de Paulo. Toda essa bagunça que a gente leu estava acontecendo naquela igreja. E as pessoas colocam em xeque o chamado, a autoridade, as pessoas levantam calúnia contra o apóstolo Paulo, e ele, querido, jamais duvidou do seu ministério. É interessante olhar para o apóstolo Paulo, como ele começa as suas cartas, porque a maioria delas ele está sofrendo perseguição intensa, mas toda perseguição não é capaz de fazer Paulo desistir da sua identidade. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: as perseguições, quem tem vivido perseguições, lutas, desafios, quem está vivendo um tempo na sua vida de tempestade, de dificuldade? Levanta a mão, sim. É só eu? Não, você vai vir orar por mim, amém? Mais importante do que aquilo que você está vivendo é a condição que você vai adquirir a partir do encontro com Jesus Cristo, que vai fazer com que a sua identidade seja intacta em Deus. Então passar por dificuldades é o normal da vida humana. Eu sei que você se decepcionou comigo, né? Você esperava que eu falasse: você não vai, vem para Jesus que os seus problemas acabaram. É mentira. Olha para as Escrituras, olha para a vida de Jesus Cristo. Para cumprir o seu ministério, ele passou por várias tribulações, várias lutas, perseguições, injustiça. O apóstolo Paulo, mesma coisa. Os discípulos, mesma coisa. Todos os discípulos morreram martirizados. Então, queridos, nós precisamos entender que apesar de todas as perseguições, das dificuldades, das adversidades, nós precisamos revelar uma identidade. A maior e mais eficiente arma contra toda mentira e difamação é a convicção do seu chamado. Nada é mais poderoso do que uma pessoa que tem uma convicção clara e bem estabelecida do seu chamado, da sua identidade. As lutas vêm, mas essa pessoa está inabalável. Os seus pés estão colocados em um lugar seguro. Os seus pés estão colocados numa rocha inabalável, num lugar onde ela não perde de vista aquilo que Deus gerou a partir de Jesus Cristo. É nisso que o nosso adversário tem trabalhado incansavelmente. Desconstruir a identidade de Deus para a sua vida. Sabe que o diabo está trabalhando todos os dias para desconstruir essa identidade que você é um filho de Deus.
desconstruir essa identidade, essa convicção de que você é um filho de Deus, que você está aqui para brilhar a luz de Cristo. Lembra lá da tentação em Lucas 4, de 1 a 13? Jesus, cheio do Espírito, voltou ao Jordão e foi levado ao deserto, e por 40 dias, 40 dias foi tentado pelo diabo. Fala assim, 40 dias. Não é um dia não, gente. 40 dias ele foi tentado no deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, né? E naquele dia não comeu coisa alguma. E terminado esses dias teve fome. E você lembra qual era o principal trabalhar do adversário na vida de Jesus? Se tu és o Filho de Deus. Você é filho de Deus? Então ora, meu irmão. E a sua vida tem que mudar. Você é filho de Deus, então você tem que prosperar. E a prosperidade aqui, nós normalmente conectamos ela à riqueza. Você é filho de Deus, então você vai abrir um negócio e esse negócio tem que prosperar. Você é filho de Deus, então tudo na sua vida tem que dar certo. Você é filho de Deus, então você não pode ter problema no teu casamento. Você é filho de Deus, então você não pode passar por luta na vida dos seus filhos. E a gente entra em crise, porque a gente acredita em todas essas mentiras, em todas essas coisas que o diabo vai pregando no nosso coração, e de repente nós começamos a colocar, ele começa a colocar no nosso coração uma semente da incredulidade. E você passa a achar que porque você está passando o que você está passando, você não é quem você acha que você é. Você já viu isso nas escrituras? Lembra lá Jó? Os amigos de Jó digam, cara, você está em pecado, irmão. Amaldiçoa esse Deus aí, morre, você está em pecado, alguma coisa está acontecendo, você precisa se consertar com Deus. Porque não é possível um cara fiel a Deus viver o que você está vivendo. A mentalidade nossa religiosa, a mentalidade nossa doentia, conecta aquilo que nós estamos passando na nossa vida e com aquilo que nós somos na nossa identidade integral em Deus. E deixa eu falar para você, querido, são coisas extremamente distintas. Talvez a sua vida está tudo certo, você está vivendo o melhor momento da sua fé, as suas convicções estão claras, intactas no teu coração, e mesmo assim a sua vida está passando por dias difíceis. E aí vem um amigo de Jó, enviado de Satanás, diz assim para você, será que você é filho de Deus mesmo? Você não podia estar passando o que você está passando. Será que você é filho de Deus mesmo? O pneu do carro fura, não é só o nosso que fura, gente. O pneu de todo mundo fura. O nosso carro quebra, não é só o nosso carro que quebra. A gente começa a cultivar uma ideia de que estar em Deus significa que você vai ser super protegido e viver dentro de uma bolha. Mentira! Jesus não viveu assim, não foi essa a realidade de Jesus, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos. Todos eles viveram dias difíceis, apesar da sua identidade. Então nós precisamos entender, queridos, que essa voz de Satanás pode estar sussurrando nos seus ouvidos hoje, dizendo para você, se você é filho de Deus, isso não deveria estar acontecendo com você. O quê? Ontem a gente foi para o casaco cedo, e o meu carro está com um problema no ar. Aí ele é assim, ele funciona quando você tem bastante fé, sabe? Aí a gente foi daqui ao casaco, mas pensa num calor, gente. Nós estávamos assim, o Biel, falei, o Biel, pai, tá muito calor. Eu falei, arranca a camisa. Você tem que dar um chute assim. Ele é meio manual, né? Então você chuta por baixo e ele funciona. E a gente foi, funcionou, mas a gente foi daqui lá sem ar. Sim, suando, cara. Nós estávamos um calor e tipo, não dava. Se abrisse o vidro, era um vento na pista, né? Na Tomei. E aí quando a gente chegou, quando a gente estava assim, a 10 minutos do lugar que a gente estava indo. 10 minutos, gente. O ar gelou. Eu falei, mas quase que eu entrei numa guerra com Deus ali. Falei, misericórdia, gente. Gente, isso acontece. Seu carro quebrou já? Quem tem carro aqui? Seu filho já fez arte? Ou não, você tem um anjo na sua casa? Quem tem filho que faz arte aí? Amém? Faz parte da nossa vida. Olha lá, a Vanessa está dizendo aqui que ela achava que era só o dela. Não é, Vanessa.
Tem 2 filhos lá em casa que às vezes eu não sei quem que está aparecendo, se é um gremlin, se é um monstro. Às vezes parece uma coisa, o Nicolas tem dia que sai batendo o pé. Queridos, é a nossa vida. Mas apesar de, nós temos uma identidade a revelar. Apesar das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós temos uma vida a viver e uma vida a revelar. Então, não é se tu és o filho de Deus, eu sou um filho de Deus. Amém? Está passando por luta, eu sou um filho de Deus. Está passando por um momento difícil no seu casamento, eu sou um filho de Deus. Está passando por um momento difícil na vida dos seus filhos, você é um filho de Deus. Isso não muda a sua identidade só muda se você parar para ouvir o que o diabo está falando para você. Se você é filho de Deus, você não deveria estar passando o que você está passando. Mas aí entra a nossa consciência, entra a nossa vivência com Deus, entra o joelho no chão, o santo do santo, o lugar que não foi o pastor que te disse, você é um filho de Deus, mas o lugar que quando você estava lá rendido a Deus, você ouviu da boca de Deus, você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Então vamos trabalhar a identidade. Segundo o dicionário, identidade é a qualidade do que é idêntico, ou conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa e por meio das quais é possível individualizá-la. A identidade revela aquilo pela qual somos idênticos, fala-se idêntico. Então eu quero falar assim, por exemplo, olhamos para os nossos pais biológicos e vemos muita identificação, você não precisa falar, mas você consegue olhar para a sua vida e ver que na sua maneira de viver tem muita coisa que se identifica com o seu pai ou com a sua mãe? A gente não gosta, mas às vezes a mulher olha para nós, ou o cônjuge olha para você e fala assim, está parecendo seu pai, ou está parecendo a sua mãe. Por quê? Porque a nossa identidade natural está conectada àquilo que nós somos idênticos, nós somos gerados, nós fomos educados, nós somos discipulados naturalmente por um pai natural, uma mãe natural. E nós temos qualidades e defeitos deles na nossa identidade humana. Assim também é na nossa vida espiritual, nós temos uma identidade, nós temos uma paternidade a viver, e essa paternidade carrega consigo qualidades dessa paternidade. Por isso que nós precisamos revelar essa identidade, porque ao revelar essa identidade, nós estamos revelando de fato o quê? A natureza de Cristo. Nós estamos revelando o que? Cristo Jesus, que precisa ser visto através de nós. Porque a palavra de Deus diz que a natureza aguarda ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. O que ela está dizendo? As pessoas estão todos os dias esperando que você se revele na sua identidade em Cristo Jesus e não na sua identidade natural. Por que as pessoas não querem ser cristãos hoje? Vamos ser sinceros. Vamos fazer uma autoanálise da nossa vida. Por que as pessoas não querem ser cristãs hoje? Porque elas olham para as pessoas que se dizem cristãs e enxergam apenas a sua identidade natural. Porque é o que tem sido revelado. Uma pessoa justiceira, uma pessoa que é difícil no relacionamento, uma pessoa que não ama ninguém, uma pessoa altamente egoísta, altamente difícil de lidar nos relacionamentos. Aí essa pessoa diz que ela é cristã. Mas qual é a identidade que ela está revelando? A sua identidade natural. E é por isso que as pessoas muitas vezes não querem ser cristãs. Porque elas conectam aquilo que você está revelando na sua identidade natural com aquilo que você está falando que você é. E não comunica. Aí as pessoas, qualquer pessoa esclarecida vai pegar a Bíblia e vai ler e vai falar assim, Deus é um Deus de amor. E ela olha para a sua vida e não tem amor revelado. Deus é um Deus de perdão. Ela olha para a sua vida e não tem perdão revelado. Deus é um Deus de generosidade. Ela olha para você, você é mesquinho. Queridos, a sua identidade está sendo revelada a partir da sua natureza humana e não da sua natureza espiritual. Paulo entendeu isso e trouxe isso de uma forma muito clara. Olha, Paulo, após Cristo Jesus, pela vontade de Deus que eu vivo. Você precisa viver pela vontade de Deus. Porque é isso que Deus espera de você. Não há redenção na revelação da sua identidade natural.
Não há salvação para o mundo na revelação da sua identidade humana, mas há salvação para o mundo na revelação da sua identidade como um filho de Deus. As pessoas vão ser redimidas a partir dessa revelação. Amém? Está comigo? Amém. Então vai falando amém aí que eu vou entendendo o que você está entendendo. Amém? Nossa identidade, quando bem formada espiritualmente, nos faz avançar e prosperar em tudo que Jesus coloca em nossas mãos. Não precisamos de fé para acreditar que somos filhos do nosso Pai natural, mas precisamos dela para acreditar que somos filhos de Deus. Então as pessoas perguntam, o que é fé, pastor? É acreditar no poder de Deus? Não, isso é lógico. Todo mundo, até ateu, acredita na hora que a coisa enrosca. Ele fala, meu Deus. Então, acreditar no poder de Deus, todos nós temos no nosso coração o desejo pela eternidade. Todos nós, a palavra de Deus diz, foi colocado no nosso coração esse anseio pela eternidade. Então, mesmo que inconsciente, sem saber, mesmo sem discernir direito, nós temos um desejo de buscar algo sobrenatural, algo divino, algo que esteja além da nossa compreensão. Então, o que nós fazemos? Qual é a nossa cultura sempre? Paulo Borges fala algo que é interessante, é verdade. Ele falou, você pode ir para o lugar mais remoto, para a aldeia mais remota, para o lugar que ninguém foi ainda. Você vai chegar lá, sabe qual que é a certeza que você vai encontrar lá? Um altar para algum Deus. Vai ter um culto lá. E ninguém ensinou essas pessoas. Ninguém foi lá e pregou e ensinou essas pessoas a cultuar um Deus. Isso mostra para nós o quê? Esse anseio pela eternidade em todos os lugares. As pessoas estão vazias da presença de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus é o fundamento, a pedra angular da nossa identidade em Deus. Amém? Uma das coisas que fica claro na vida do apóstolo Paulo é isso, que antes e depois de Cristo ele é uma pessoa completamente diferente. Quem conhece a história de Saulo, que depois se torna Paulo, vê a história de um homem antes de Cristo, que era totalmente oposto àquilo que ele se transformou após Cristo. E nós vemos ele viver a sua vida revelando essa identidade. Saulo, antes de Cristo, com um currículo invejável, uma vida que muitos sonhavam, mas distante de Deus e autossuficiente. E depois nós vemos, depois daquele encontro que ele teve com Deus, uma pessoa com uma vida de sacrifício, uma missão diante dos olhos e uma enorme dependência de Deus. Quando corremos a história, percebemos que definitivamente Saulo não vive sobre o mesmo fundamento que o apóstolo Paulo. Isso é claro nas Escrituras. Você olha para Saulo, ele está fundamentado no seu eu e na sua capacidade. Você olha para Paulo e ele diz, eu estou fundamentado em Cristo Jesus. Ele é a expressão da minha vida, ele é um motivo da minha vida. Então, antes e depois de Cristo, nós precisamos entender que Jesus tem que ser o fundamento, a pedra angular da sua identidade em Cristo Jesus. Então, antes de fazer, você vai colocar os teus pés nessa rocha e dizer assim, Senhor, é isso mesmo. É nessa direção mesmo que o Senhor quer que eu vá. É nesse caminho mesmo que o Senhor quer que eu prossiga. É fazendo isso mesmo que o Senhor quer me usar nesse tempo. Porque eu não quero fazer o que eu quero, o que eu desejo, o que é bom aos meus olhos. Mas eu quero revelar a sua identidade. A identidade que o Senhor gerou para mim. Se a gente fizer isso, a gente já evita um monte de canseira. Tem gente que está cansado, queridos, na fé. Porque tem feito coisas que o Senhor nunca te pediu para fazer. Tem gente que está sobrecarregado porque tem carregado fardos que o Senhor nunca te pediu para carregar. Tem gente que está desanimando porque ele está fazendo coisas que talvez quem pediu para você fazer é o seu pastor e não a sua intimidade com Deus. O maior perigo nos dias atuais é viver uma vida religiosa sem permitir e decidir que Cristo seja o fundamento da sua existência. Nesse mundo são 3 os fundamentos que provavelmente você está vivendo. Eu quero que você que está anotando, anota aí. 3 identidades que possivelmente você está vivendo. A primeira identidade é o eu meu. Escreve aí, o eu / meu.
O que é isso, pastor? É o eu fundamentado na sua própria vontade. É viver a sua vida a partir daquilo que você deseja, aquilo que você sonha. Não importa muito a vontade do outro, não importa muito a vontade coletiva, importa que eu viva e faça o que eu quero. Importa que eu agrade o meu coração, importa que eu agrade a minha vontade e os meus desejos. Essa é uma das possíveis identidades que você tem vivido. Os sonhos são os seus sonhos, os desejos são os seus desejos, as lutas são as suas lutas. Você almeja aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Você protege aquilo que você ama. O eu baseado na sua própria vontade, fundamentado na sua própria vontade. A segunda identidade possível é o eu baseado naquilo que é a vontade do mundo. Esse é pior, porque esse não tem identidade nenhuma, ele vive o que os outros querem. Esse é que nem uma palha ao vento, porque ele vai ser carregado a todo tipo de doutrina que nascer no mundo. E a gente é campeão nisso hoje, né? Todos os dias nasce uma doutrina nova, um jeito novo de viver, um jeito novo de prosperar. O eu baseado no mundo, o eu fundamentado na vontade do mundo. Talvez você não está vivendo o eu baseado na sua própria vontade, mas você está vivendo o eu baseado no mundo, principalmente num tempo de redes sociais como hoje. A gente está desejando coisas que a gente nem sabe para que a gente quer. A gente só está desejando porque a gente viu alguém usar aquilo e achou legal. A gente vê uma pessoa que às vezes a gente não conhece, às vezes não, a gente não conhece a sua vida na intimidade. A gente não sabe como ela é, a gente não sabe como ela vive, a gente não sabe o caráter dela, a gente não sabe as intenções dela, mas a gente está querendo viver igual. Porque essa pessoa comunicou para a gente uma identidade e a gente está se agarrando com isso com tanta força que a gente está vivendo essa realidade. Ou talvez você está vivendo a terceira identidade, e essa é a identidade que Cristo deseja para nós, que é o eu fundamentado em Cristo. O eu fundamentado na vontade de Cristo Jesus para conosco. O eu que está colocado os seus pés debaixo dessa rocha, desse fundamento, que é Cristo Jesus. O eu que não vive mais segundo a sua vontade, não vive mais segundo os estímulos do mundo, mas ele vive agora baseado na vontade de Deus para a sua vida através da palavra. Essa é a identidade que você precisa viver. Cristo nos chama para liderar e discipular. É interessante que o apóstolo Paulo diz assim, pela vontade de Deus. Ele entende, queridos, que o chamado dele, a sua identidade não está conectada a apenas viver para si mesmo. Paulo entende que o seu chamado e a sua vocação em Deus está conectada ao outro. E eu quero que você olhe para a pessoa que está ao teu lado com um olhar de amor e carinho. Eu quero. E que você diga assim para ela, olhando nos olhos dela, com um olhar de amor, bem gentil. Fala assim, o negócio de Deus não é coisas, é pessoas. Então use as coisas e ame as pessoas. Amém? O negócio de Cristo para nós, queridos, é pessoas. Sabe por que a gente está aqui cultuando a Deus? Porque a gente ama pessoas. A gente não está valorizando o prédio, o instrumento, as cadeiras, o chão. O chão pode estar sujo, nós vamos entrar aqui, nós vamos adorar a Deus, porque nós estamos aqui amando pessoas. Porque esse é o negócio de Deus. Deus não está trabalhando para construir império. Deus está trabalhando para gerar para si um povo que vive debaixo de uma aliança. Então, queridos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus te chamou para liderar, para você ser uma referência para as outras pessoas. E é por isso que você precisa entender a sua identidade. Porque a partir dessa identidade as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, agora eu tenho uma referência. Paulo diz assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que Paulo está dizendo é assim, eu estou revelando uma identidade, então olha para mim, porque eu estou olhando para Cristo. Será que hoje, na maneira que nós vivemos, você não precisa responder, nós teríamos coragem, a audácia de olhar para nós e falar assim, sede meu imitador, porque eu sou imitador de Cristo. O que as pessoas veriam se elas tivessem diante delas um vídeo, um filme,
um Big Brother da nossa vida 24 horas por dia. Qual a identidade que nós revelaríamos no tratar com os nossos cônjuges? Qual a identidade que nós revelaríamos no tratar com os nossos filhos? Qual a identidade que nós revelaríamos nas conversas entre irmãos? Qual o tipo de palavreado sairia? Será que sairia, exalaria de nós a identidade nossa em Cristo? Ou exalaria de nós a nossa identidade humana, mal, enraizada no medo, na dor, no sofrimento e na maldade? Deus te chamou para liderar, amém? Então revela essa identidade, porque é impossível você liderar em Cristo Jesus se você não tiver uma identidade bem fundamentada. Outra coisa que nós aprendemos é que Cristo nos dá autoridade. Amém? Cristo nos dá autoridade. Querido, você precisa entender isso. Nós estamos aqui fazendo o que estamos fazendo pela vontade de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você é: será que você está fazendo o que você está fazendo pela vontade de Deus? Porque se você estiver fazendo o que você está vivendo pela vontade de Deus, então você tem autoridade de orar, de expulsar, de declarar, de profetizar sobre aquele vale de ossos secos, e ele vai se transformar em vida. Porque existe uma identidade sendo revelada a partir da autoridade que foi dada para essa identidade. Você já viu alguém chegar num demônio e expulsar ele assim? Sai no nome do pastor Gustavo. Você já viu isso, pastor Gil? Sai no nome meu. Vai falar isso para você ver. O que a gente fala quando a gente vai orar, expulsar um demônio? Sai em nome de quem? Pronto. Quando nós entendemos as nossas raízes, nós entendemos que a autoridade não vem da pessoa que nos tornamos em nós mesmos, mas vem da pessoa que nos gerou na eternidade a partir de Jesus Cristo, e dessa pessoa que nós revelamos essa identidade. Então quando nós chegamos para o demônio e falamos assim: sai no nome de Jesus, não é no meu nome, não é na minha capacidade, não é na minha santidade, não é na minha capacidade, é no nome de Jesus, então sai. E ele vai sair, porque você está revelando uma identidade que foi dada para você a partir da autoridade que Cristo deu na mão da igreja. Em meu nome expulsarão demônios, não é isso que a palavra de Deus diz? Em meu nome vocês vão orar, os enfermos vão ser curados. Não é porque você é bom, não é porque você é santo mais do que os outros, não é porque você tem uma vida mais piedosa que os outros. Você vai orar porque Deus te deu autoridade como igreja de orar, e as coisas vão acontecer, e você vai falar assim: a glória de Deus, porque é Ele que me deu autoridade. Amém? Cristo te dá autoridade. Olha que Deus disse, que Jesus disse em Marcos 16, de 15 a 18, e disse-lhe: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos, e esses serão curados. Viva debaixo da autoridade que Cristo te deu nessa nova identidade em Cristo Jesus. Se coloque em pé em nome de Jesus. Eu quero partir para o final. Ô Débora, vamos cantar essa última música? A última não, aquela do meio, a segunda. Permita que a palavra de Deus afirme a sua verdadeira identidade. Você não é o que seu pai disse que você é. Você não é o que seu professor na escola está dizendo que você deveria ser. Você é alguém gerado em Deus e criado para revelar uma identidade. Então olha para a palavra com o olhar de alguém que está buscando através da palavra a sua verdadeira identidade. Tome posse dos sonhos de Deus para a sua vida. Viva os propósitos de Deus, olhe para os propósitos de Deus, para aquilo que Deus colocou diante dos seus olhos, e persiga isso de todo o coração. E creia na autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Viva o extraordinário. Quem quer viver milagres na sua vida? Você quer viver milagres? Só tem um jeito de você viver milagres. Se você viver
pela palavra do Senhor, se você viver pela orientação do Senhor, se você viver essa identidade definida, não a partir das suas carências, mas a partir daquilo que você já é completo, da presença de Deus na sua vida. Sabe por que a gente ainda tem a sensação que nos falta algo? Porque nós não experimentamos a graça de Deus de uma forma integral na nossa vida. Porque nós achamos, queridos, que tem algo na nossa vida ainda faltando. É porque nós não mergulhamos ainda em Deus. A conclusão é que você é filho de Deus. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim: você é um filho de Deus. Você tem uma identidade definida. Você tem uma missão a cumprir. Amém? Você tem um pai ou um reino para revelar. Amém? Feche teus olhos, nós vamos adorar o Senhor com essa canção. Mais uma vez. E eu quero que você rasgue o teu coração diante do Senhor. Ou melhor, chegue aí na pessoa que está do lado. Eu quero que você ore por alguém. Amém?